Eu tenho falado que o que atrapalha é dúvida. Dúvida, dúvida, dúvida e dúvida e dúvida. A gente tem atendido e mandei que perguntassem, enviassem perguntas com respeito ao Espírito Santo, e é muita dúvida. O diabo trabalha enchendo a cabeça com dúvidas, pensamentos, que impedem a pessoa de receber o Espírito Santo. Só isso. A dúvida. Então, preste muita atenção. Então, você se achava incapaz ou indigno? Qual era o primeiro pensamento com respeito ao Espírito Santo? Então, o primeiro pensamento era que eu não merecia. Não merecia. Não merecia o Espírito Santo. Por quê? Da onde veio esse não merecimento? Eu coloquei na minha cabeça que tinha um padrão a ser alcançado para que eu recebesse o Espírito Santo. Coloquei isso por conta própria na minha cabeça. Eu pensei assim, quando eu fizer X, Y, Z, vou receber o Espírito Santo. Se eu não fizesse aquilo, então eu não vou receber. Eu colocava um limite no que Deus podia fazer. Então, você nunca ouviu isso, mas isso surgiu na tua cabeça. Veio na minha cabeça, isso sempre ficou na minha cabeça. É um pensamento. Um pensamento. E aí era um padrão que você então não conseguia alcançar. Não conseguia. Toda vez que eu ia falar com Deus, aquilo ali vinha na minha cabeça. Mas tem aquilo ali, hein? Não, tem aquela coisa que você fez ali. Não, isso aí, você não fez, você não vai receber, não tem como. Então já neutralizava na mesma hora que eu estava buscando, minha fé era neutralizada na hora. Você ficou assim, buscando o Espírito Santo, quanto tempo? Foram cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Desde que eu me batizei nas águas e fiquei 1 ano e meio. Jejum de Daniel após jejum de Daniel, me arrastando desse jeito. Jejum de Daniel para você então era um tormento. Toda vez que chegava um jejum de Daniel, eu já lembrava o que aconteceu antes, né? Então eu já pensava assim, caramba, de novo. Será que vai ser dessa vez? Então eu já estava fazendo o jejum de Daniel já. Você já fazia fracassado. Já fazia. Você já começava derrotado. Fechou? Mas aí vinham as palavras, ensinamento, falava. Isso não entrava na tua cabeça? Bispo, era algo espiritual. Eu não consigo explicar o porquê. Porque depois que eu tive a razão, eu usei a minha inteligência, eu olhei para trás assim e falei, não é possível, por que eu não fiz isso antes? Então era algo totalmente espiritual, não enxergava, eu não entendia. Eu ouvi o Senhor falar, Jesus pagou, morreu, foi torturado, foi crucificado, sangrou até a morte para eu ter vida. Então por que eu não vou ter? Não pensava nisso. Eu estava tão afundado no que eu estava sentindo, que a minha razão não tinha mais voz. Então eu até ouvia, participava quarta, domingo, sexta-feira, vigília, fazia tudo. Só que eu estava olhando para o que tinha acontecido. Não consegui. E aí eu tinha esse padrão inalcançável dentro de mim. Não, quando eu for perfeito, aí vou receber o Espírito Santo. E isso não aconteceu nunca. Aí jejum de Daniel após jejum de Daniel foi só, não foi dessa vez, não foi dessa vez. Aí eu olhava pessoas que, na primeira semana de jejum de Daniel, receberam o Espírito Santo. Eu olhava assim, eu ficava, meu Deus. Te desanimava ainda mais. O diabo já vinha falar, tá vendo? Não é para você. Você já tentou inúmeras vezes, já fez de tudo, não é para você. Eu ficava procurando. E isso estava gerando uma paranoia grande já. E eu ficava procurando. Já fiz de tudo. Eu fazia, às vezes tem muitas pessoas que também fazem. Eu pesquisava assim, já fiz de tudo para receber o Espírito Santo e não recebo. Fazia questão de pesquisar isso, porque era isso que estava na minha cabeça. Não, já fiz de tudo e não recebo. Já fiz de tudo e não recebo. Ao invés de eu estar preocupado no crer, para receber, eu estava preocupado assim, não, já fiz de tudo, mas eu não recebo, tem uma coisa errada comigo, eu não recebo. E isso foi travando. E o diabo, na hora da busca, fazia você lembrar de coisas do passado, então? Do passado. Eu lembrava de comportamentos, ou mínimas coisas eu já vinha na minha cabeça. Tá vendo? Então, você lembrava de coisas do passado, mas não lembrava da promessa do presente. Não lembrava. Era algo totalmente assim... demoníaco mesmo. Espiritual. Agora, aí você, no testemunho, começou a falar, o que você fez, então, quando você despertou pela primeira vez, começou a raciocinar, fala aí o que você fez, acho que a Breda te orientou, né? Isso, senhor. Eu, mais uma vez, como nas inúmeras, eu fui nos obreiros que estavam me acompanhando para me lamentar. Então, eu já fui com o mesmo espírito. Obreiro, não recebo. Obreiro, não consigo. Obreiro, não tenho isso. Obreiro, não tenho aquilo. E aí, pelo Espírito, esse casal de obreiro me deu uma direção firme. Então, aquela chamada me despertou. Falou forte com você. Falou
firme. Foi forte. Não teve pena. Né? Depois você me fala quem é, que eu quero apertar a mão deles. E essa repreensão salvou a minha alma. E aí, pelo Espírito, a obreira me orientou. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar num papel todos os seus pensamentos negativos. Tudo isso que vem na sua cabeça, você vai escrever. No papel, deu uma folha 4, cheia. E para cada pensamento negativo, eu trouxe a palavra e escrevi em cima. Então eu andava com aquela folha para cima e para baixo. Toda vez, apesar de eu ter feito isso, fiz tudo no mesmo dia. Logo no primeiro dia do jejum de Daniel. Os pensamentos negativos continuaram vindo. Só que a diferença é que cada vez que eles estavam vindo, eu pegava a palavra, falava, não, peraí, mas está aqui. Então eu me sentia fracassado, me sentia um derrotado, me sentia fraco mediante... Eu olhava outras pessoas, poxa, recebeu o Espírito Santo, poxa, essa pessoa é melhor que eu, essa pessoa tem mais força que eu. Não, peraí, eu me sinto fraco? Então tá bom, sou forte. Digo fraco, sou forte, lá em Joel. Pô, eu estou me sentindo rejeitado. Não, peraí, Jesus não rejeita ninguém que vai até ele, está aqui. Não, peraí, eu estou me sentindo culpado por uma coisa que aconteceu lá atrás. Não, peraí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Eu estou em Jesus? Estou. Então não tem condenação. E mesmo assim eu sentia. Quer dizer, você tinha deixado todo o pecado, mas se sentia acusado pelo pecado, deixado, arrependido, lavado no sangue de Jesus. Sim, senhor. E aí essas palavras que o diabo lançava, eu acabava aceitando. Era isso que era o ponto que eu deixava o diabo vencer. Tudo que ele falava, você aceitava. Eu ficava conversando com ele. Então, aí vem o detalhe importante. Quando você decidiu fazer isso, você disse agora, você não parou de sentir. Só que você parou de aceitar. Não foi no coração, foi na sua cabeça. Você se apegou com a palavra, a promessa. Foi isso. Sim, senhor. Eu continuava sentindo os mesmos sentimentos, pensamentos. Eu ia orar, falava, mesma coisa passava na cabeça. Você fez aquilo, você fez aquilo outro. Pois é, mas o Espírito Santo é justamente para eu ter uma vida correta. Não, tipo, tá bom, eu sou pecador. Sim, mas o Espírito Santo é para isso. É para o pecador. É para aquele que é falho, que é fraco, que fique forte. É para isso mesmo. É isso mesmo. Está escrito. Então, eu não deixei de sentir em nenhum momento, mas eu tomei uma decisão que, claro, eu mantive isso desde o dia 0 do jejum até o dia 21. Eu continuei fazendo isso sem parar, mesmo sentindo, mesmo tendo medo, mesmo tendo dúvidas. Mas você já tentou mais coisas antes? Poxa, mas você já fez propósito de madrugada, você já fez fogueira santa, você já fez isso, já fez aquilo. E eu ficava lembrando. Só que mesmo assim, não, eu vou fazer. Vou fazer, não sei o que vai acontecer, mas vou fazer. Continuei fazendo, mesmo sentindo, mesmo tendo coração, mesmo tendo fraqueza, desânimo, vontade de desistir, continuei fazendo. Continuei seguindo. E como é que foi o resultado? No dia 21, último dia do jejum, que foi a entrega, o jejum das bodas do Cordeiro, me preparei, fiz tudo, e mesmo assim o diabo ainda aproveitou. Foi feito um propósito, que nós consagramos uma aliança por 21 dias, e eu esqueci a aliança em casa. Quando eu cheguei na catedral, o primeiro pensamento foi, você tratou o propósito desse jeito, vai receber não. Mas naquela hora eu falei, peraí, Deus está limitado a esse pedaço aqui de metal? Então, pensei, eu já estava conseguindo raciocinar, já estava conseguindo pensar. E o Senhor falou, naquela reunião, o Espírito Santo não é por merecimento. Ninguém merece o Espírito Santo. O bispo Macedo não mereceu o Espírito Santo, o bispo Renato não mereceu o Espírito Santo, o senhor não mereceu o Espírito Santo, eu não mereci o Espírito Santo, ninguém merece. Mas tem aquele que crê. E pela primeira vez, eu criei com a minha vida. Aquelas palavras que eu fui anotando, pouco a pouco aquilo ali foi sendo derrubado da minha mente. Aqueles pensamentos negativos foram sendo derrubados. Quando eu fui buscar e eles voltaram, eles continuaram vindo, mas eu já tinha a força, eu já tinha a arma para lutar contra eles. Então eles vieram, mas você fez isso, não quero saber, Jesus prometeu. Eu comecei a pensar na promessa, como o senhor falou. A promessa que estava lá na minha mente na hora. E naquele dia o Espírito Santo veio. Não veio uma luz do céu, uma pomba, não veio um tornado dentro da catedral, mas eu tinha plena certeza. Naquele momento que o Espírito Santo veio sobre mim, eu fiquei em paz naquilo. E eu já tinha entregado antes. O ponto final que eu entreguei, que foi o principal, que aconteceu em todos os Jesus, que era a minha frustração, foi o pensamento assim, poxa, se não acontecer agora, o que eu vou falar para quando perguntar? E aí, recebeu o Espírito Santo? Porque sempre era assim, a pessoa vinha perguntar, e aí, já foi? E aí, tipo, não foi. E eu fiz diferente. Falei para Deus, olha, meu Deus, se vai ser agora, se não vai ser, se vai ser daqui a um mês, se vai ser amanhã, ano que vem, ou quando eu morrer, eu não quero saber. Eu vou te servir com a minha vida, e nem que eu tenha que morrer desse jeito, eu vou ser salvo. O que vai acontecer de agora em diante é com o Senhor.
Nessa hora eu entreguei minha preocupação. Ansiedade. Entreguei a ansiedade. Se ia acontecer naquela hora ou não ia, se iam falar ou não iam, eu não queria mais saber. O que importava era que eu estava obedecendo, quebrando aqueles pensamentos negativos. E era isso que estava na minha mente. Naquele dia o Espírito Santo veio. Depois desse dia, a virada de chave aconteceu. E aí tudo foi diferente. Amém. Deus abençoe mais. Ficou claro? Então, vamos lá. Vamos ler sobre isso. Olha só. Para entender esse raciocínio. O filho pródigo. Filho pródigo. A gente está falando que o diabo trabalha com o quê? Pensamentos. Pensamentos que trazem dúvida e ansiedade, desespero e medo e um monte de coisas. O filho pródigo se afastou. Fez tudo errado. Perdeu tudo que ele tinha, que não era dele, era a herança que ele obrigou o pai a dar a ele. Perdeu tudo com prostituição, com promiscuidade. E quando ele estava lá, querendo já comer a comida dos porcos, a lavagem, pela miséria que ele estava vivendo, ele lembrou que os empregados do pai tinham mais do que ele. E ele falou, eu vou voltar. Mas olha a cabeça dele. Olha o pensamento, olha como é que o diabo quer que a gente pense. O diabo quer que a gente enxergue Deus com a nossa mente, com a mente humana. Deus não pensa como o homem, Deus não pensa com a mente humana. A mente de Deus é diferente. Então com a mente humana ele pensou, meu pai não vai me aceitar. Meu pai não vai me aceitar, eu não mereço. Só fiz burrada, eu só fiz besteira, eu não mereço. Nem eu iria me aceitar. Então eu vou falar para o meu pai que eu errei e vou pedir para ser um empregado dele. Então ele estava enxergando o pai dele com a cabeça dele. Enxergando o pai com a mente dele. Se fosse eu não aceitaria. E aí então ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Então ele não se achava digno. Não se achava digno. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então você vê que quando o pai viu ele longe, o pai correu. Foi correndo ao encontro dele. Não para acusar, não para apontar o dedo, não para falar alguma coisa. Ele foi para abraçou, beijou. Como a gente já falou em outra oportunidade, o filho estava sujo. A roupa dele estava podre. Quantos quilômetros caminhando, já cuidava de porcos. O pai abraçou, beijou do jeito que ele estava, sujo, podre, imundo. De tamanha alegria de poder ver o filho voltando para casa. Então o que interessava para o pai e o que interessa para Deus não é o que ele tinha feito, não é o erro que ele tinha cometido, mas é que ele estava voltando. Ele estava voltando para o pai. Então o diabo quer que você pense com a mente humana. O ser humano tem dificuldade de perdoar, de esquecer. Deus não tem. É só uma entrega verdadeira e sincera para Deus. Só isso que ele quer. E ele falou para o pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa, rápido, a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Quer dizer, tudo isso aí representa a salvação. O anel era a condição dele ser filho e não empregado. O anel representava, você está sendo restituído como meu filho, não te quero como empregado, você não vai ser meu empregado, meu filho. A roupa é o pecado. A roupa suja é o pecado, a roupa branca, a veste branca, lavada, limpa, você está limpo do pecado, eu não quero saber o que você fez. É o teu arrependimento que me interessa. As sandálias, que o escravo é que andava descalço. Então ele estava sendo restituído à condição de filho. Restituído à condição de filho e com alegria. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então o pai, quando viu o filho que fez tudo que era errado, só fez porcaria na vida, mas voltou e arrependido, qual foi a reação do pai? De quê? De alegria. De alegria porque ia ter o filho de volta. De alegria porque ele caiu em si, porque ele viu a besteira que ele fez, reconheceu, voltou para o pai. Então você vê que, o que eu quero mostrar? A gente está vendo sempre Deus pronto para perdoar, seja lá o que for. Desde que haja sinceridade, arrependimento, reconhecimento verdadeiro, nojo daquilo, ódio daquilo que foi praticado de errado. É o que Deus espera.
Mas o diabo, por causa da mente humana, ele fica ali, mas o que você fez foi muito grave, o que você fez foi muito terrível, mas você foi ingrato, mas você isso, mas você aquilo, ou você não merece, ou você tem que ser perfeito. Você esqueceu de orar, você esqueceu de jejuar, você quebrou o jejum de Daniel, você isso, você aquilo, com poucas coisas até, o diabo fica ali acusando, colocando pensamentos e acusamentos. Quando a alegria de Deus é ver a pessoa voltar e crer. Então isso resume em crer. Por que muitas vezes a pessoa não recebe o Espírito Santo? Só porque ela não crê. Ela crê mais no diabo do que em Deus. Você vai entender. Às vezes a pessoa pensa que está crendo em Deus, no fundo ela está crendo no diabo. Mas ela pensa que está crendo em Deus. Olha só. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. 99 o quê? Justos, que não necessitam de arrependimento. Aqui Jesus falando outra parábola que ele contou, mostrando o relacionamento de Deus com a gente. Então o pastor tem 100 ovelhas, e aí ele vai contar e vê que só tem 99. 99 que estão ali no aprisco, guardadas, protegidas. Ele larga, ele deixa as 99 que já estão ali protegidas e sai em busca daquela uma só que se perdeu. E vai até encontrar. E acha ferida, bota nos ombros e traz com alegria. Então Deus diz, quando um pecador se arrepende, há uma alegria maior do que por 99 que já estão salvos. A alegria de Deus é maior por aquele que estava perdido e cai em si e se entrega a Ele, do que por aqueles que já estão salvos. Já estão salvos, já estão tranquilos, já estão garantidos, enquanto mantiverem-se salvos. Então Deus vê, quer dizer, não sei se, meu Deus, me ajuda a expressar isso. Está dando para entender? Você estava aí perdido, você estava cheio de problemas, ou no inferno, ou fazendo tudo que não presta. E quando você vem para Deus, a alegria de Deus em ver você vindo é maior do que a alegria por todos aqueles que já estão na casa dele, buscando, servindo e fazendo a vontade dele. A alegria é maior. Mas por quê? Porque os salvos já são dele, já estão com ele. E aquele que estava indo para o inferno não vai mais, agora vai fazer parte dos salvos. Então a alegria de Deus por aquele que se arrepende não tem como a gente nem entender, nem compreender. Mas há essa alegria. E às vezes você que se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, você deixou o que é errado, deixou o que não presta, deixou as amizades erradas, você deixou tudo. Mas você mesmo vive se condenando. Você não tem essa alegria de ver, poxa, eu estava perdido e fui achado. Agora eu estou buscando a Deus. Ele quer a minha alma, Ele quer me salvar, Ele quer me dar o Espírito dEle. Você não tem essa alegria, esse prazer, essa certeza. Você tem tristeza porque, eu sou fraco, eu pequei, eu isso, eu aquilo, eu me afastei. Você está crendo no diabo. Dá para entender? Por quê? Deixa eu expressar melhor. Em todo tempo Deus está dizendo, através dos profetas no passado, e o próprio Senhor Jesus, que quando você se arrepende, Ele tem o quê? Alegria, prazer. Ele quer dar o Espírito dEle para você. Aí vem o diabo num pensamento e diz, não, mas você não é perfeito, não, mas você é falho, não, mas você errou, não, mas você é isso, mas você é aquilo. E aí você fica triste. Você ficou triste porque você acreditou em quem? Em Deus ou no diabo? Você acreditou no diabo. Tem gente que não recebe o Espírito Santo porque ela está orando, falando com Deus, mas na prática ela está crendo no diabo. Ela crê no diabo. É como se ela falasse assim, Deus, o Senhor está dizendo que perdoa, o Senhor está dizendo que esquece, que apaga o passado, o Senhor está dizendo que veio para os que não são nada, o Senhor está dizendo que veio para os desprezados, rejeitados, mas o diabo está me dizendo que não. Então, o que o Senhor está falando não vale. Eu acredito mais no diabo. Deus, eu acredito mais no diabo. Porque ele está dizendo que eu não mereço, que eu não presto, que eu não sirvo, e eu creio. O Senhor está dizendo que não, que o Senhor está querendo que aquele que não é nada se entregue. O Senhor quer perdoar. Não, mas eu não acredito. O diabo para mim tem mais, a palavra do diabo para mim tem mais força do que a tua. Então tem gente que está fazendo isso com Deus. Deus está chamando, não, mas eu creio no diabo. O que o Senhor está falando não vai acontecer não. Na prática é isso. Você está aqui orando. Oh meu Deus, Senhor, me dá o Espírito Santo. Eu sou uma porcaria. Você está orando. Você está diante do altar. Mas quando Deus e o diabo olham para você, Deus vê que você está desprezando Ele. E você está crendo no diabo. Porque Ele está fazendo você orar chorando, como vítima, como coitado. Ou se lembrando das coisas que você fez no passado. Então você está desprezando a Deus.
E está dizendo, eu creio em você, diabo. Eu creio em você, diabo. Eu não creio em Deus. Não vou receber. Então, não sei se eu estou falando forte demais. Mas tem que haver um despertamento. Porque da parte de Deus está tudo pronto. Olha só. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e o quê? Fala alto. Te esqueces. Deus faz o quê? O quê? Transgressão. Te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Ó, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no quê? Deus não tem prazer em pisar. Deus não tem prazer em apontar o dedo. Deus não tem prazer em acusar. Ele tem prazer em ter misericórdia. Você não merece. Mas eu tenho prazer em manifestar para você que não merece nada o meu amor, a minha misericórdia, a minha compaixão, o meu desejo de salvar você. Prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Isso falando no passado. Jesus não tinha nem vindo, nem morrido ainda. E de um povo que tinha pecado muito. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos seus pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Olha aí. Então o que ele quer fazer com os pecados? Lançar onde? Nas profundezas do mar, pisar. Ele quer pegar o seu pecado, o que você errou, o que você fez, o que você viveu, pisar sobre o seu pecado e lançar no mar do esquecimento. Mas você tem crido nisso? Ou tem crido no diabo que diz, não, você é muito pequeno. Não, você, seja lá o que ele fala na tua cabeça. Onde está a sua fé? Qual é a voz que tem mais peso para você? Como Deus vai dar o Espírito Santo para quem não crê nele? Como Deus vai dar o Espírito Santo para quem crê mais no diabo? Que insiste em ficar se vendo como vítima, chorando, lamentando, carregando ansiedade. Ah, será que eu vou? Será? É dúvida. Você está duvidando do caráter de Deus. Por quê? Porque o diabo está dizendo que você não vai receber. Então você está crendo no diabo, que está dizendo que não vai receber, está duvidando de Deus, que está dizendo que a promessa vai se cumprir. Ansiedade. Qual voz você tem ouvido? Você que não tem o Espírito Santo, qual voz você não tem ouvido? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não... O quê? Então por que a gente lê tanta gente assim, tanta gente como ele estava? Ah, na hora que eu estou orando vem um pensamento, vem uma voz, aí eu desanimo. Por que você deixa o diabo ter força na tua vida? E Deus para você não vale nada? Porque quando você está buscando o Espírito Santo, e o diabo traz um pensamento, um sentimento, para você se menosprezar, se inferiorizar, ou lembrar de um pecado, e você aceita, você está rejeitando a Deus. Por que você crê tanto no diabo? Por que crê tanto no diabo? Se você colocar, você que está vivendo essa situação, se você crê em Deus do jeito que você crê no diabo, você recebe o Espírito Santo hoje, agora. Porque o diabo falou, você se entrega. Se você se entregar ao que Deus fala, como se entrega ao que o diabo fala, você recebe o Espírito Santo agora. Não tem negócio de tempo com Deus. Não recebeu? Não está no pecado, não está fazendo nada errado. Não recebeu? Está crendo no diabo. Não tem outra explicação. Abandonou a amizade. Enfim, você está realmente fazendo o que tem que ser feito. Entregou mesmo. E não está recebendo? Está aí o tempo passando e você angustiado? Você que está crendo no diabo. Isso tem que tomar uma decisão. Você vê que ele, se a obreira não tivesse te orientado com firmeza naquele dia, você ia sair da igreja. Você estava decidido a sair da igreja. Esse é que é o problema. Porque ninguém aguenta viver assim. Quem é que vai aguentar viver assim? É pesado demais. Então você vê que ele já estava pensando assim, não é para mim. O outro, numa semana de jejum, na primeira semana recebe, e eu já fiz tantos. Não é para mim. Não é realmente. Quem é que aguenta viver assim? Isso é muito duro. E Deus não nos chamou para viver. Jesus nos chamou para tirar o jugo, não para colocar jugo. Vós que vinde a mim os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar o peso, eu vou tirar a carga. Eu vou tirar o jugo, o domínio pesado que está sobre vocês. Vou dar o meu jugo que é leve.
Quer dizer, ele já nos chamou para tirar o peso da gente. Ele nos chamou para arrancar o peso. E aí eu vou viver com Deus com esse peso? Não dá. Não foi para isso que ele nos chamou. Mas isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Só Deus, só você pode fazer isso por você. Isso pode ser resolvido agora. Aí você vê, nós falamos hoje de manhã, quando o apóstolo chegou lá numa cidade, que as pessoas tinham sido evangelizadas, mas os que estavam lá evangelizando só falaram de Jesus. Eles não falaram do Espírito Santo, falaram só de Jesus. Então eles aceitaram o Senhor Jesus, creram que ele era o Filho de Deus, se batizaram nas águas, se entregaram 100%. E aí quando foi perguntado, recebestes vós já o Espírito Santo? Quando? Quando o quê? Então o Espírito Santo a gente tem que receber quando o quê? Quando crer. Está aí. Espírito Santo é uma promessa que se materializa na vida de quem? Crê. A pergunta foi clara. Receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, quando vocês creram, o crer de se entregar, o crer de se render, o crer de deixar no altar medo, dúvida, angústia, vitimismo, pecado, tudo, 100%. Quando há esse crer, quando há esse entregar, tem que haver o quê? O batismo com o Espírito Santo. Está claro. Olha, então por que eu creio, eu me entrego, eu deixo tudo que é errado e eu não recebo? Porque eu não criei. Eu criei na conversa fiada do diabo. Eu criei nos pensamentos que ele trouxe para mim. Ou eu não me arrependi realmente dos meus pecados. Não tive ódio, raiva dos pecados que eu reconheci que eu cometi. Mas normalmente não é isso. Normalmente é esse peso que o diabo joga. Aí ele diz... E eles disseram-lhe, olha só, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Quer dizer, vê se tem cabimento, vê se tem lógica. Você está na igreja, você deixar o pecado, o que você mais ouve falar é Espírito Santo. Você está fazendo tudo para receber o Espírito Santo e não recebe. E esses aqui, que nunca ouviram falar do Espírito Santo, no primeiro dia que foi explicado para eles o que era o Espírito Santo, eles receberam. No primeiro dia que ouviram falar. E você faz tanta coisa para receber o Espírito Santo e não recebe. Onde está a lógica? Não tem. Quer dizer, o Espírito Santo não é complicado. A gente que infelizmente complica. Olha só. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Foi na hora. Puxa, isso é muito forte. Volta aí, por favor. Volta. Recebestes vós já o Espírito, quer dizer, já era para ter recebido, né? Recebeste já o Espírito Santo quando crestes. Nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito. O que é o Espírito Santo? Não sei o que é. Ah, o Espírito Santo é isso aqui. Ah, eu creio. Receba. Receberam. Pureza. O diabo trabalha para roubar a pureza do crer. É como eu estava falando com a Vânia de manhã, o testemunho da menina de 13 anos. 13 anos, a menina recebeu o Espírito Santo. Com 12 anos já se envolvia com homem, com mulher, se cortava em um monte de coisa. Quem estava aqui de manhã viu. Quando ela se entregou, você vê a pureza, falando assim, eu me entreguei, eu deixei a amizade, eu deixei tudo errado. Eu comecei a falar de Deus na escola, ninguém queria, mas eu falava. Aí minha mãe falou assim, você é muito ansiosa. Ah, peraí, raciocínio, 12 anos de idade, 13 anos de idade, raciocínio, cabeça. Ah, eu sou muito ansiosa, então o ansioso não vai receber? Ah, então tá bom, então eu vou crer, acabou. Ah, quer dizer, uma coisa simples, pureza. Ah, então eu não posso ficar ansiosa? Ah, então acabou, não fico mais ansiosa. Uma razão, um raciocínio, uma decisão. Recebeu o Espírito Santo domingo passado. Com 1 mês e 15 dias que ela está se entregando de verdade. Ficou 6 meses na igreja, arrastada pela mãe. 1 mês que ela... Nessa pureza. O que é para fazer isso? Ah, então eu vou fazer. Crendo. O diabo fala, não. O que você fala não interessa. Eu quero saber o que Deus está falando. Deus está dizendo que é assim? Ah, então é assim que eu vou fazer. A fé pura. A fé de, é assim? Obedeço. Não é aquela fé, mas como? Mas será? Não sei, mas para mim também? Ah, mas não estou pensando. Não é a fé pura, é assim? Ah, então assim vai ser. Então não tem idade, não tem passado, não tem pecado, não tem nada que possa impedir.
Não tem dificuldade. Eles apenas criam e acontecia sem dificuldade. A dúvida hoje em dia é o que mais impede a descida do Espírito Santo. Aí vem o Senhor Jesus falando, fique de pé, por favor. A última coisa. A última coisa. Vem o Senhor Jesus falando mais uma parábola. Tem 2 pastores aqui. Quando o pai chegou e falou, filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ah, pai, eu vou. Aí ele foi para outro filho, filho, vai trabalhar hoje na vinha? Não, não vou, não quero ir. Ah, tá bom, meu filho. Aí, ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois, a pergunta de Jesus, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos, ladrões, os ladrões e as meretrizes, prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus estava falando com os religiosos. Falou, olha, os ladrões, as prostitutas vão entrar no reino de Deus na frente de vocês. Por quê? Porque o religioso, é cheio de detalhe, de coisinha e de religiosidade, quer mostrar e uma série de coisas. O ladrão, a prostituta já chega assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não mereço, se entrega, se rende, rasga o coração, é puro, eu não quero mais essa vida. É uma entrega pura, recebe a salvação. Então ele está dizendo que o perdido vai passar à frente de quem está dentro da igreja religiosa. Perdido, prostituta, ladrão. Olha só, o Senhor Jesus falando. Aí eu faço a pergunta para você, para a gente encerrar. Com tanta promessa, com tanta garantia de lançar os erros, as falhas, os pecados nas profundezas do mar, pisar os pecados, a alegria do pecador arrependido. Com todas essas palavras e promessas, da onde vem a sua dúvida? Você que tem dúvida. Da onde vem a sua dúvida? Será que eu vou receber? Ah, só falta uma semana. Da onde vem tua ansiedade? Da onde vem teu receio? Porque de Deus não é. De Deus não é. Deus só dá certeza, garantia. Então da onde vem tanta minhoca na sua cabeça? Se você que está vivendo isso, não resolver isso aqui, agora, hoje, não tem jeito para você. Você não vai receber de novo nesse jejum. Mas se agora, esse é o meu 20º jejum de Daniel. Agora eu entendi. Deus não está me acusando. Deus não está me apontando o dedo. Deus está esperando que eu pare de crer no diabo e passe a crer nele. Só isso. Então é hoje. É o que ele fez. Talvez faça o que ele fez de repente. Pega uma folha hoje, escreve tudo lá. Tudo. Você pode resolver isso aqui agora, hoje, nesse momento. Mas você pode sair daqui e escrever numa folha. E se você, bispo, eu não sei qual é a palavra que contrapõe essa. Procura o obreiro, procura o pastor e fala, olha, qual é a palavra de Deus que contrapõe esse pensamento aqui? Não precisa nem falar que é seu, nem nada. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Eu estou querendo ajudar alguém. Sabe, tem uma pessoa que está com esses pensamentos. Me ajuda aqui, por favor. Qual é a palavra de Deus que contrapõe esses pensamentos? E você escreva lá embaixo. Isso aqui é mentira, porque Deus falou isso aqui. E trabalha nisso. E pare de crer no diabo e crer em Deus. Porque o exemplo que eu estou dando esses dias é uma coisa muito simples. Muito simples. A gente está entre Deus e o diabo. Simples. Deus está aí dizendo, você é uma porcaria, você é um inútil, você é um miserável, você virou as costas para mim, você foi servir o diabo. Essa série que está aí, até onde ela vai, é uma obreira. É uma obreira. Que ouviu um pensamento do diabo, e aí ela se enfraqueceu, saiu da igreja, casou errado, foi espancada no dia da lua de mel, quebrou o maxilar dela, no dia da lua de mel, com vestido de noiva. Aí que ela se afundou mais, foi servir o diabo, fez pacto com o diabo, e depois de não sei quantos anos, mais de 10 anos, ela voltou para Deus arrependida. Há poucos meses agora ela se casou com um pastor. Agora ela está fazendo a obra de Deus. A misericórdia de Deus.
Uma pessoa que se afastou, que negou ele, renunciou a Deus para fazer o pacto com o diabo. E quando voltou arrependida, foi aceita não só de volta no reino de Deus, mas ainda recebeu a honra, o privilégio, que Deus fala que é uma honra, poder servir no altar. No altar. Olha aí, Deus. Mas então, Deus está falando, teus pecados, eu vou pisar neles, vou lançar no mar do esquecimento. Se arrependa, porque você começa uma vida nova comigo. Aí vem o diabo e fala, não, mas você errou muito. Não, mas você fez coisa terrível. Bom, se você acredita nisso, você está pegando o que é do diabo. A dúvida é de quem? De quem? A ansiedade é de quem? Então, se você aceita a dúvida e a ansiedade, você está aceitando o que é de quem? Como que você quer receber de Deus alguma coisa se você está ficando com o que o diabo está te dando? O diabo está te dando a dúvida e você aceita. O diabo está te dando a insegurança, você aceita. O diabo te dá a acusação, você aceita. Então, para você receber o que vem de Deus, você tem que abrir mão do que é do diabo. Isso, você tem que devolver para ele o que é dele, para poder receber o que vem de Deus. Jesus, quando ele estava para ser preso, ele estava com os discípulos e disse, o príncipe das trevas está se aproximando, mas ele não tem nada dele em mim. Não há nada dele em mim. Ou seja, o diabo está vindo, mas ele não tem poder sobre mim. Porque ele não tem nada que é dele comigo. Eu não tenho rabo preso com ele. E você? Porque se ele tivesse um medo, uma dúvida, uma insegurança, se ele não dissesse, meu pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Se ele tivesse ali empurrado, eu vou, mas eu não quero ir. Eu estou indo obrigado. Quando o diabo chegasse, o diabo ia encontrar o que é dele. Com Jesus. Bom, então você não pode me resistir, porque você está com aquilo que é meu. Está amarrado, diabo. Não, você não pode me amarrar, porque você está com aquilo que é meu. A dúvida é minha. O pecado é meu. Os maus olhos são meus. A ansiedade é minha. Você não pode me amarrar. Você não tem poder sobre mim. Eu tenho poder sobre você. Então Jesus foi claro. Ele não tem nada que é dele comigo. Não tem poder sobre mim. Amém? Então, se você está com alguma coisa que é do diabo, devolva para ele. Pare de crer no diabo. Passe a crer em Deus. Receba a palavra dele. E você vai receber o Espírito Santo.